Olá, pessoal! Então, na parte 4 da nossa aula sobre bactérias, nós vamos continuar o estudo de algumas estruturas que existem na célula bacteriana. Lá na parte 2, para você lembrar, nós já começamos a ver algumas estruturas fundamentais para a célula viver. Nessa aula de hoje nós vamos continuar esse estudo, só que daí eu vou explicar para vocês o que é estrutura como um fator de virulência, tá bom? Então dá uma olhada aqui nesses dois carros, pessoal. Vamos supor que esse carro menor aqui é um carro mais simples, tá? Que ele não tem aquele monte de adicional, vidro de um jeito, farol de outro jeito, como tem aqui um carro maior, tá? Então esse carro maior, vamos supor que ele tenha várias capacidades, assim, até para se locomover mais rápido, né? Para se proteger em caso de acidente, airbag, tem tipo de freio, não sei o que. Então esse carro menor, ele também faz a função do carro que é se locomover, né? Os dois carros aqui se locomovem. Só que o carro maior tem maiores condições de sobreviver, né? Em caso de acidente, de sobreviver realmente, de ser menos danificado, por exemplo, vamos falar assim, né? Ele tem mais proteção para as pessoas que estão né, lá dentro. Então, um fator de virulência, né? As bactérias, quando a gente fala que as bactérias têm fatores de virulência, são estruturas ou substâncias que as bactérias produzem que deixam essa bactéria mais protegida, mais resistente, que ela consiga driblar o nosso sistema imunológico, que vai tentar degradar, vai tentar, né, destruir a bactéria. Quando uma bactéria entra no nosso corpo, nós temos células de defesa que vão tentar fazer com que essa bactéria morra, né? Vão tentar matar essa bactéria. Então, se as bactérias tiverem algum sistema para driblar esse sistema imunológico, é vantajoso, mas elas não precisam disso para viver. Importante falar que essas estruturas que eu vou falar na aula de hoje, elas não são fundamentais para a vida. A bactéria não precisa dela para viver, não é essencial, mas se ela tiver, ela tem vantagens, tá bom? Então, algumas estruturas aqui eu vou dar como exemplo, né? Cápsula, flagelo, a gente vai estudar alguma delas aqui que eu listei nos próximos slides, a gente vai ver com detalhes. Então, vamos lá. Vamos começar pela cápsula. Pessoal, a gente já viu esse nome lá quando eu falei para vocês das estruturas na aula 2, que algumas bactérias possuem por fora da parede celular, então uma camada externamente à parede celular, uma estrutura chamada cápsula, tá? Então aqui a gente tem a membrana plasmática, né, membrana celular, depois a parede. Algumas bactérias, não todas, têm a cápsula. O que é a cápsula, pessoal? Resumindo, a cápsula é uma camada mucosa, gelatinosa, viscosa. Imagina que é uma camada grudenta, formada de principalmente carboidratos. A gente chama também de glicocálice, né? Glicose, carboidrato. Então, essa camada de fora, se a bactéria tem, confere à bactéria um poder escorregadio, é um muco gelatinoso. E olha só, que vantagem isso traz. Quando a nossa célula, né, do sistema imunológico está tentando defender para entrar em contato com aquela bactéria e eliminá-la do nosso organismo, né, tentar fagocitar, essa palavra fagocitose aqui é justamente isso, quando a célula do nosso sistema imune tenta comer, fago é de comer, a célula da bactéria que entrou ali, a invasora. Então, se a célula tem essa cápsula gelatinosa vai dificultar, né, que a nossa célula do sistema imunológico fagocite a bactéria. Então, é um fator que ajuda a bactéria a fugir. Outra questão também é porque contribui, essa cápsula, como ela é grudenta, ela é viscosa, contribui para que uma célula, né, se grude na outra e cause também o poder de infecção, né? Então, quando a célula precisa atuar em algum lugar, se ela grudar ali, é mais fácil, né, dela poder causar a doença, infeccionar, tá? Então, olha aqui, ó, nessa imagem da direita, como pode ser grossa essa camada chamada cápsula, né, escorregadia, traz vantagens. Outro tipo de estrutura que traz vantagens, se aparecer, não é toda bactéria que tem, mas
Concorda comigo que se a bactéria tiver flagelo, ela vai conseguir fugir melhor, né? Fugir mais rápido do sistema imunológico, ela vai conseguir fugir mais rápido de predadores, enfim. O flagelo, ele tem esse movimento, parece uma hélice, ele vai, né, ele vai fazendo um movimento circular, né, assim que ele se movimenta. Então, basicamente é para a célula se locomover. E a gente tem alguns padrões diferentes de flagelo, que isso mais vai ser importante no sentido de classificar as bactérias. Quando a gente está estudando as bactérias, visualizando no microscópio, tentar identificar qual é aquela bactéria que está causando aquela doença, mais no sentido mesmo de classificação, tá? Mas eu vou contar aqui para vocês como é que a gente chama. Quando a gente tem aqui no primeiro quadro essa bactéria que sai flagelo de tudo que é parte da célula, sai flagelo de cima, flagelo do meio, flagelo de baixo, a gente chama que esse tipo de comportamento aqui são flagelos peritríqueos, tá? Tríqueo vem de flagelo e peri vem de em volta, né? Periferia, né? As casas em volta da cidade. Então, ela tem flagelo em toda parte da célula, tá? Esse segundo aqui, quando tem apenas um flagelo numa extremidade da célula, a gente fala que é um flagelo polar. Nesse terceiro caso, quando a gente tem mais de um, né, 2 ou mais flagelos saindo de uma única extremidade, a gente fala que são lofotríqueos. Lofo, sai um tufinho de flagelo de uma das extremidades. E esse último, quando a gente fala que tem flagelos assim, ó, nas duas extremidades, nos dois polos, além de polar, a gente fala que é um padrão de flagelo anfitríqueo. Anfi significa dois, tá? Então tem flagelo dos dois lados, tá bom? Então é outra estrutura que não é obrigatória para a célula, mas algumas bactérias possuem, algumas espécies possuem e traz vantagem. Vamos ver agora a estrutura chamada fímbrias. Pessoal, também chamadas de pelos, às vezes, tá? As fímbrias, elas são aqui essas estruturas, parecem realmente pelinhos, né? Filamentos, que tem basicamente a função, agora que mais do que a cápsula, a função de aderir, para grudar mesmo. Tem inclusive uma proteína nas fímbrias que chama adesina. Adesina lembra adesivo, justamente por causa dessa capacidade de fazer, né, a adesão, tanto célula com célula, duas células se aderem, ou também na parte da infecção, quando, por exemplo, uma célula vai infectar o nosso intestino, se ela conseguir grudar na parede do intestino, muito melhor para ela causar a infecção dela, né? Então, basicamente aqui a função de fímbrias é para aderir, tá? Aqui, ó, esse biofilme não tem nada a ver com cinema de bactéria nem nada. Biofilme é um tipo de, né, aglomerado de bactéria, mais ou menos isso. Chega uma bactéria ali no ambiente, depois chega outra e mais, e mais, e mais, e mais, daqui a pouco formou realmente um monte, né? Um montinho de bactéria. Isso é um biofilme. É o princípio, por exemplo, da cárie, né? Começa uma bactéria, a gente não escova o dente direito. Aí vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Daqui a pouco tem um monte de aglomerado de bactéria que é difícil de tirar dali, tá bom? Então, também as fímbrias ajudam nessa formação de biofilmes. Pessoal, o pilus, diferentemente das fímbrias, o pilus ele tem uma função secundária de locomoção, de motilidade para se locomover, mas é uma função secundária, né? Como eu falei. O que seria essa função de motilidade? Uma bactéria pode emitir um pilus, né? Que é um tipo de fímbria especial. Coloca um pilus assim ancorado em algum lugar para poder se locomover, como se fosse uma corda. Tira uma corda, fixa essa corda em algum lugar e ela consegue se locomover. Existe essa função dos pilos, mas principalmente eu quero que vocês guardem que a função principal dos pilos é transferência de DNA de uma célula para outra. Uma célula pode transferir um pedaço do DNA para outra bactéria, tá? Eu vou falar para vocês já sobre isso. Aqui no meio, eu coloquei só para vocês terem uma noção, uma diferença assim de tamanho, né? As fímbrias, os pilos num tamanho intermediário e o flagelo quando aparece num tamanho realmente mais longo, maior, tá bom? Vamos então para a estrutura chamada plasmídio, tá? Pessoal,
Algumas bactérias literalmente ficam gargalhando assim quando chega o antibiótico, né? O antibiótico não faz cócega nenhuma para algumas bactérias, tá? Parte disso, né, nós somos culpados porque ao longo das últimas décadas o uso de antibiótico realmente de forma errada, tomar antibiótico quando você não sabe direito para que serve, isso também provocou a seleção de algumas bactérias resistentes hoje. Tem bactéria hoje que é difícil de matar com os antibióticos que estão presentes aí na farmácia, né? E uma estrutura muito relacionada com essa resistência a antibióticos é o plasmídio, tá? O que é o plasmídio, pessoal? O plasmídio, ele é um DNA, ele é um pedaço de DNA circular pequenininho que ele não é essencial para a vida da bactéria, mas quando ele está presente na bactéria, ele pode fornecer um monte de vantagem. Ele pode, inclusive, quebrar os antibióticos que entram em contato com aquela célula. Então, o DNA extra é um DNA que não é essencial para a vida da bactéria, diferentemente do nucleóide. O nucleóide aqui, né, o DNA que a gente já viu, principal, ele é fundamental para a vida da bactéria. O DNA, que a gente chama, que está na forma de plasmídio, ele não é fundamental, mas se ele está presente, a bactéria pode produzir algumas toxinas, se defender contra antibióticos, se defender contra um monte de compostos tóxicos que podem chegar para ela. É um fator de virulência, é uma vantagem, não é verdade? E para melhorar ainda essa vantagem, o que essas filhas da mãe dessas bactérias conseguem fazer? Elas conseguem transferir DNA, elas conseguem transferir um plasmídio para outra bactéria que não tem plasmídio, né? Acabamos de ver a função dos pilos. Lembra que eu falei para vocês? Pilos transferem, né? Servem para transferir DNA de uma bactéria para outra. Como que acontece essa transferência? Em que situação? Então, justamente aqui, quando uma bactéria não tem o plasmídio e a outra tem, essa bactéria aqui pode, né, a que tem plasmídio, duplica o seu plasmídio e passa o seu plasmídio para outra, através do quê? Através do pilus, que a gente chama aqui de pilus sexual, tá? Através de meio que uma ponte citoplasmática, elas fazem uma ponte e o plasmídio não tem nada a ver com o DNA do nucleóide, tá? O DNA do nucleóide nesse processo fica intacto, não é mexido. Mas o plasmídio passa de uma célula para outra. E daí, no final, as duas agora estão resistentes a antibiótico, né? Vamos supor que aquele plasmídio defendia a bactéria contra um antibiótico. A amiga dela também ficou resistente, né? Então, olha só como que rapidamente uma bactéria vai conseguindo resistência também se a parceira dela tem. Pessoal, uma última aqui estrutura importante, a gente chama de endósporo ou esporo bacteriano, tá? Resumindo a função do esporo, a gente chama esporo de resistência. Por quê? Imagina uma situação onde a bactéria não está na melhor condição dela, ou a temperatura não está adequada, ou tem baixa quantidade de alimento, ou baixa quantidade de água. A gente sabe que bactéria precisa de água para viver. Então, quando a bactéria está numa situação que ela está prestes, tá a perigo, ela está prestes ali a morrer, algumas bactérias, não todas, conseguem transformar numa estrutura de esporo que realmente aí elas são muito resistentes. Elas ficam meio que hibernando, né, no ambiente até as condições voltarem a ficar legais como ela precisa para viver. Então, ela desidrata parte da célula dela e daí ela forma essa situação super resistente e pode ficar ali por dias, meses, anos, tá? Então, olha só, o endósporo ou esporo bacteriano serve para resistir a ambientes adversos, a ambientes que não são legais. Aqui do lado direito, a gente tem a esporulação, que é a formação do esporo, o processo de formação de um esporo ou endósporo, tá? Não vou falar aqui item por item, número por número, mas podem ver que aqui a bactéria primeiro, ali no número 2, ela divide o seu DNA, ela duplica o seu DNA, vamos falar melhor, ela duplica o seu DNA. Um DNA que ela duplicou, ela fez uma cópia, né?
é englobado numa bolsinha, num tipo de bolsinha, tá? Aqui no 4 dá para ver a formação dessa bolsinha. Essa bolsinha, de fato, é o endósporo, né? Que vai ser liberado na natureza. O resto da célula seca, desidrata, tá? Vai embora, desaparece. Mas todo o DNA que ela fez a cópia está guardado aqui no endósporo e esse endósporo vai ficar super resistente até as condições voltarem ao normal para aí a célula realmente voltar a viver, tá? Então, olha só que vantagem interessante que algumas bactérias, não são todas, conseguem fazer na natureza. Eu vou falar na última parte da aula de bactérias, quando a gente falar de doenças, que tem duas bactérias, dois gêneros de bactérias muito importantes que são transmitidas por alimentos e que aguardam quietinha, por exemplo, lá na lata de milho, lá na conserva, conseguem viver ali quietinhas na forma de esporo, até algumas condições legais para elas sobreviverem, né? Então elas acabam tendo uma vantagem para infectar a gente. Pessoal, eu achei necessidade de falar para vocês sobre uma estrutura que não existe, tá? Alguns materiais na internet trazem que existe uma estrutura chamada mesossomo, tá? Nas bactérias que estaria relacionada com a respiração. Acontece que não existe essa substância, não existe essa estrutura, tá? O mesossomo. Na verdade, o mesossomo ele é a grande fake news, né? Na verdade, quando vão fazer as lâminas para observar no microscópio, algum pedacinho da membrana se desloca, né, e forma uma pequena dobrinha, mas isso é um errinho na hora de fazer a prática, de fazer a lâmina, né, ou a gente chama de artefato. Aconteceu alguma coisa ali no tecido, como é tudo muito frágil, e fica alguma dobrinha na membrana, tá? Então, a estrutura mesossomo não existe. Realmente, de fato, as células, elas podem respirar. Nós vamos estudar na aula 4, não, na aula 5, na próxima, que as bactérias respiram pela membrana mesmo, mas não existe a estrutura chamada mesossomo, tá bom? Pessoal, e só para finalizar aqui, eu proponho para vocês, né, se caso algum momento vocês queiram fazer, e como eu proponho, eu também fiz em casa, só dou a sugestão se eu já fiz e eu vi que dá certo, né? É uma técnica muito facinha da gente fazer um meio de cultivo para crescer bactéria e também fungo, né? Tá ali escrito bactéria, mas fungo cresce, que é uma beleza. Então, basicamente, a gente faz uma gelatina, né? Uma gelatina de preferência incolor ou com sabor que seja clarinha, a cor dela, ou abacaxi, ou aquelas que tem uma cor mais clara, amarelinho claro, né? Meio pro transparente, ou se conseguir gelatina incolor. E daí faz a gelatina, só que eu aconselho a usar menos água do que pede no rótulo, para ela ficar mais durinha, então usa menos água. E depois que já tá o líquido ali, você já tirou, né, do fogo, você coloca um tablet de caldo de carne. Eu não tinha um tablet de caldo de carne em casa, a gente não usa, então eu peguei um extrato de tomate, coloquei uma colher do extrato de tomate, tá? Que também não é lá muito saudável, né? Conservantes, mas tinha aqui, foi isso que eu usei e deu certo. Então eu coloquei ali o extrato de tomate, esperei a gelatina endurecer em copinhos, né? Aqui, ó, eu mostro para vocês como que ficou no começo, né, da prática. Eu deixei um monte de copinhos, eu tinha ali umas tampinhas, sabe aquelas tampinhas que você pode usar de margarina, de manteiga, aquelas tampinhas de plástico, eu tinha uns copinhos aqui também de plástico, e aí eu coloquei a gelatina e com o cotonete eu molhei o cotonete e você passa na superfície que você quiser e depois passa ali em cima, com delicadeza, né, para não furar a gelatina. Então eu passei no cachorro, eu passei o cotonete na sola do sapato, eu passei o cotonete na privada, né? E o resultado vocês estão vendo, né? Daí que a gente tem um monte de cultivo de bactéria e fungo na própria casa da gente. Então, beleza, gente. Vamos ver depois de 3 dias como que ficaram os nossos cultivos aqui, ó. Dá uma olhadinha
nos copos primeiro. Esse daqui eu passei na vassoura. E esse aqui grande eu passei na privada, ó. Cada bolinha é um conjunto de milhares de bactérias. A gente chama de colônia, tá? Então, dá pra ver que cresceu alguma coisa aí nesses meios de culturas caseiras que a gente fez. Mas tem uns que cresceram mais, quer ver, ó? Nas plaquinhas agora. Esse aqui eu passei na minha boca e esse de cima que eu passei no meu cachorro. Ó, vamos focalizar aí na... Cada bolinha tem umas mais branquinhas, tem umas mais amarelinhas. Deixa eu arrumar minha unha que tá beleza. São todas colônias de bactéria. Nesses casos aqui que eu tô mostrando pra vocês, bactéria. Uma colôniazinha, parece que é uma bolinha só, mas não, tem... Microscopicamente tem milhares de bactérias ali. A minha boca é bem mais contaminada no caso do que até o cachorro. Mas é normal, tá? Vocês sabem que a gente tem bactéria na boca, né? Só que, deixa eu só mostrar por último. Esses aqui cresceram fungos. Quando a gente vê esse aspecto aveludado, parece um algodãozinho, são fungos. Então, mesmo lá no fundo, a gente conseguindo ver um monte de bolinha, que são as bactérias, é bem característico a colônia de fungos quando tem, parece um monte de, parece um tapete aveludado, né? Dá bem pra ver ali a marca que eu passei o cotonete, também veio fungo junto, certo? Então, é um meio de cultura que a gente aprendeu fácil de fazer em casa e a gente pode cultivar 3 dias dessa temperatura que não tava tão calor assim, ó, esse cresceu bastante. Que tava frio, né, relativamente frio esses 3 últimos dias, e mesmo assim eles cresceram, certo? É isso.